Meu desejo é que você seja realmente surpreendido nessa noite. Nós trabalhamos, nosso ministério, nosso chamado, meu e da minha esposa, chamado especial, é com famílias. E hoje não seria diferente trazer algo sobre famílias. E eu estava meditando na palavra de Deus e me veio um texto que fala sobre Gênesis 1:28. 1:28 fala exatamente isto. Então Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E eu estava pensando, e vou contar uma historinha para vocês, a historinha que está escrita na Bíblia, apenas de uma forma talvez sintetizada. Vem o Senhor, se reúne Pai, Filho e Espírito Santo, reúnem-se num certo dia e resolvem criar a terra. Criam entre todos os seres, criam tudo que é perfeito, e entre todos os seres criam o homem, criam Adão. Nós todos conhecemos essa história. Cria Adão, e Adão é um homem perfeito. Na verdade, Adão era perfeito, ele era completo. Tá? Ele era a imagem e semelhança de Deus. Assim a Bíblia diz. A imagem, porque ele era igual a Deus, e semelhante porque ele tinha o mesmo caráter, o mesmo princípio de Deus. Daí, Deus vê que todos os animais da terra, você conhece a história, todos os animais da terra têm casaizinhos. Daí ele diz para Adão: Adão, não é bom que você fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém para te fazer companhia. Adão dorme, tomado de um sono profundo. Deus vem e tira uma costela de Adão. Costela no hebraico, não sei se é fisicamente exatamente a costela, mas no hebraico pode significar uma certa capacidade, que ele tira do homem e põe na mulher. Então, ele cria a mulher e chega: Adão, eis a tua companheira. Né? E agora, não é mais um, são dois. Né? Alguns dizem que há controvérsias, que bom que Deus criou a mulher só depois, né? Porque ela não ajudou nos nomes, né, de todos os animais. Adão deu os nomes todos sozinhos, né? Ele pode escolher, ou será leão, né? E talvez tivesse a mulher ali, será, né? Mas conta toda a história bíblica, que veio Eva para fazer companhia para Adão. Né? E o interessante é que a palavra de Deus fala que os dois juntos formam uma só carne. Então Deus criou a imagem e semelhança e colocou algumas dessas capacidades que tinham no homem, né, colocam na mulher. Então vocês homens, olhem-se e digam: se um dia você já foi perfeito, né? Você foi completo. Né? E agora parte de você está, nesses que estão casados, olhe para o lado e veja parte de você nesta tua ajudadora, auxiliadora. Então, parte de você que era o ser completo, agora está nela. E, por sinal, a parte mais bonita minha está nela. Né? Vocês vão dizer, claro que é verdade, né? Mas isso é verdade. Amém? Amém. Ela não falou nada, né? Mas, queridos, o interessante é que eu estava meditando sobre um texto bíblico, né? Agora os dois juntos são completos. Eles voltaram a ser completos. Né? Os dois juntos voltaram a ser completos. Plenos de todas as capacidades. Aonde vamos chegar com isso? Efésios 5:31 diz, Efésios 5:31 fala: por isso deixará o homem. Aí quando fala homem também é a mulher, né? Alguns dizem, é só o homem para deixar pai e mãe. Não, a mulher também deixa pai e mãe. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois juntos serão uma só carne. E eu estava meditando sobre esse termo. O que é ser uma só carne? Mas é claro, Carlos, é óbvio. Ser uma só carne é voltar à condição inicial. Onde o homem e a mulher, com parte de capacidades num e parte de capacidades no outro, agora tornam-se completos. E Deus me fez a meditar sobre a característica de Deus. Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus, como trino, se revela através do Pai, ele se manifesta através dos dons operacionais. Quem estudou ETM, quem sabe agora manifesta. Os dons de Deus são 7 dons, e são os dons operacionais. Então, Deus, o Pai, se manifesta através dos dons operacionais. O Filho, Jesus Cristo, se manifesta através dos 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais, através da igreja. E o Espírito Santo se manifesta através dos dons espirituais. O Espírito Santo é que nos capacita para fazer a boa obra. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, poderíamos dizer que eles são perfeitos na sua totalidade. Cada um deles é capaz, cada um deles é Deus, mas a plenitude deles é Pai, Filho e Espírito Santo. E diz o pregador, o nosso pregador amado Pio, ele fala que a segunda maior concentração, a primeira maior concentração é a presença do Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo lugar. Por exemplo, na criação de tudo, do mundo. E a segunda maior concentração de poder é quando o homem e a mulher estão juntos, concordando sobre algo. É a segunda maior concentração de poder. E Deus me fez pensar, meditar, dizendo que se a mulher e o homem têm características pessoais, cada um como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um se manifesta de formas diferentes. Cada um deles tem atribuições, cada um deles tem tarefas, assim como o homem e a mulher. Existem capacidades na mulher que se manifestam na sua individualidade, assim como existe no homem. Mas os dois juntos, uma só carne, que é a concentração de poder que se fala. Eu e minha mulher somos a maior concentração de poder depois da presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos pensar dessa forma? Levando a esse nível de raciocínio, nós dois juntos somos fortes. Pai, Filho e Espírito Santo são completos. Nós não somos perfeitos, claro, somos falhos. Erramos através de Adão, voltamos a ter a nossa restauração da nossa semelhança através de Cristo Jesus. Quando da queda de Adão e Eva, nós perdemos a semelhança de Deus e tivemos essa restauração em Cristo Jesus. Então hoje, eu e ela, através de Cristo Jesus, somos completos. E podemos ser perfeitos por causa dele, não por causa de nós. Correto isso? Sim? Amém? Estamos andando na mesma direção? Amém? Amados, no casamento, onde eu quero chegar com isso? O casamento gera descendência, geram filhos. E nós podemos, no casamento, que é o único lugar correto para se termos filhos. Portanto, os filhos são imagem de Deus. Correto? E dentro do casamento, através de Cristo Jesus, nós podemos transferir essas capacidades, o nosso caráter aos nossos filhos e fazer dos nossos filhos semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Correto? Eu estava lendo alguns estudos e, queridos, eu gostaria que ficasse algo assim forte na vida de vocês, é que o mundo está tentando desvirtualizar o casamento. Eles querem mostrar para as pessoas que o casamento não é mais do jeito que era. Nós precisamos reformular nossos conceitos. Vocês sabiam que eu estava lendo um estudo e quer dizer o seguinte: de 56 milhões de famílias nos Estados Unidos, 16,3% são chamadas famílias convencionais. Isso quer dizer o seguinte: um casamento em 6 é convencional. O que é convencional? É este casamento que eu estava falando agora. Esse casamento perfeito, este lar perfeito que Deus criou. Pai, mãe e filhos.
5 em 6 casamentos não são mais casamentos convencionais. Ou seja, não são mais casamentos de uma única mulher, de um único homem, um único casamento. São casamentos onde já falta o pai ou falta a mãe. Esse tipo de casamento é 1 em meia dúzia. Pode crer isso? Eu não sei, talvez no Brasil seja bem diferente, eu não consegui um dado para o Brasil, mas provavelmente é mais ou menos na mesma linha. 1 em 6 casamentos é chamado casamento convencional. Portanto, queridos, eu e a minha esposa, você e a tua esposa, que está no teu primeiro casamento, sabe? Casamento chamado casamento convencional é 1 em 6. Dizem estudos que o casamento que Deus fez, inclusive o mundo fala que o casamento perfeito é o casamento convencional. O lugar correto de ter filhos é o casamento. O lugar correto de educar um filho é dentro do casamento. Diz o estudo dizendo o seguinte: a presença de ambos os pais é que permite à criança viver de forma mais natural os processos de identificação e diferenciação. E quando um falta, ocorre sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar prejuízo na personalidade do filho. Isso é psicólogos. Os psicólogos estão falando que quando falta um dos componentes, leva uma criação dos filhos desequilibrada. O que o mundo está tentando dizer? Que as pessoas não precisam criar os filhos da forma convencional. Você não precisa ficar com o casamento do jeito que, esse jeito que Deus disse que assim, homem e mulher, e vão viver juntos até que a morte os separe. Você não precisa viver desse jeito, tá? O mundo está tentando desqualificar, no mínimo, uma das pessoas, que é a presença do homem. Principalmente a presença do homem no casamento. Crianças, dentro desses estudos dos psicólogos, desses estudos, diz o seguinte, que crianças que não vivem com o pai acabam tendo problemas de identificação sexual, dificuldades de reconhecer limites e de aprender regras de convivência social. Como é que é o negócio? Crianças que não vivem com o pai, agora estou falando só a figura do pai, acabam tendo problemas de identificação sexual, dificuldades de reconhecer limites e de aprender regras de convivência social. Interessante, né? Os estudos já estão dizendo que a falta de pai causa alguns distúrbios, algumas dificuldades. Sem o pai, 11 vezes mais, não é 11%, 11 vezes mais de probabilidade dos filhos serem violentos. Como é que é feito esse estudo? Não é que deixa o filho sem pai e vê se ele vai ficar violento. Diz o seguinte, vão nas cadeias, pegam os violentos e começam a identificar. E por um acaso descobrem que a maioria desses jovens, desses violentos, não tiveram a figura do pai. Principalmente a figura do pai. 2 vezes, a falta da figura do pai tem 2 vezes mais de repetições de ano nas escolas, sabia? Simples assim. Quer dizer que 2 vezes mais repetições nas escolas porque falta o pai. E as coisas aí começam a andar. Os estudos começam a andar. Diz um estudo, agora não sei exatamente o percentual, eu estava buscando, eu vou trazer uma hora, comento com vocês. Dizem que quando falta a mãe para os filhos, o pai consegue educar e tem muito maior probabilidade de passar caráter para o filho do que a mãe sozinha. Carlos, o que você está falando? A mãe não consegue educar o filho sozinho? Claro que consegue. Claro que ela tem capacidade. Claro. Mas os estudos dizem o seguinte, que o responsável por impregnar o caráter nos filhos não é a mãe. É o vizinho. Pai. É o pai. É o pai. Queridos, vocês, nós homens, nós impregnamos o caráter nos nossos filhos. Sabiam disso? Não sou eu que estou falando. Os estudos dizem, e a gente vai levando a esse raciocínio. A figura do pai é responsável por isso. A mãe consegue dar isso para o filho? Claro que consegue. Lembra o que eu falei agora? Quando falta um, o outro se esforça
se esforça, mas a sobrecarga. A mulher acaba fazendo coisas que não competem a ela. Ou melhor, não foi assim que Deus criou para ser feito. O que eu quero dizer com isso? Existe uma forma correta? Claro que existe uma forma correta. Qual é a forma correta? É a forma que Deus criou. Pai, mãe, família. Qualquer coisa que fuja a esta estrutura vai gerar sobrecarga, vai gerar algum contratempo, vai gerar alguma dificuldade. Só isso. Ah, mas minha mãe me criou sozinha, meu pai faltou. Claro, queridos, pai faltou, ficou viúva, tudo certo. Tudo certo. É assim mesmo. Mas eu estou falando de probabilidade, de estudos que são feitos. Naquela de falta pai, o pai resolve separar, vai cuidar da sua vida, né? Eu vou cuidar da minha vida. A ausência dele causa esse tipo de coisa. Esse tipo de natureza, esse tipo de caráter. Me chocou quando eu comecei a pensar que o caráter dos nossos filhos é responsabilidade maior do pai. É isso que eu estou falando. Não é só o pai. Lembram das coisas? Algumas capacidades estão na mãe e algumas capacidades estão no pai. A soma dos dois geram caráter nos filhos, sendo uma responsabilidade ainda maior sobre a vida do pai. É disso que eu estou falando. E eu estava conversando com a Vera, e a Vera me lembrou que na antiguidade, os filhos dos hebreus, os filhos dos israelitas, eles eram criados com a mãe até os 7 anos de idade. Depois, era passado para o pai. O pai assumia um papel e ele ensinava os rolos, ensinava sobre a palavra de Deus, ensinava o filho a fazer negócios, ensinava o filho a se comportar, ensinava o filho a viver. Quem determinava o caráter do filho era o pai. Provavelmente seu pai era honesto, o filho ia ser honesto. Provavelmente seu pai dissesse, faça-se assim, o filho ia aprender a viver com o pai, da forma com que o pai tratava dos seus negócios. E deixa eu te falar uma coisa, isso está falando sobre filhos e pais biológicos. Mas eu sei de um, por exemplo, de falar, e adoção, como é que fica? Como é que fica um pai? E nós temos na Bíblia um perfeito pai, né? Um pai que cumpriu o seu papel, figura de pai, perfeito, José, né? José pegou Jesus, que não era filho dele, e o educou ao ponto, ele pegou, educou o filho até a idade adulta e fez de Jesus um homem. José, pouco se fala sobre ele, mas quem educou Jesus foi seu pai, José. Há possibilidade? Há. Por isso que eu gosto de separar muito a pai e da figura de pai. A figura do pai tem algumas prerrogativas. Cabe ao pai algumas prerrogativas. Só para a gente brincar um pouquinho, brincar eu digo no bom sentido, eu gosto de falar sobre a diferença de amor do pai e da mãe. E quando os filhos casam, existe uma diferença. E às vezes os pais, principalmente a figura de pai, não entendem por que os filhos às vezes tratam a mãe de forma diferente. É porque eles aprenderam, foi depositado sobre a vida deles, algo durante toda a sua vida. Eu gosto de perguntar uma coisa. Quando um filho ou filha casa, o pai deseja algo para os filhos e a mãe deseja algo. Quando um filho ou filha casa, o que as mães desejam para os filhos? Por favor, mães. O que uma mãe deseja para um filho quando o filho casa? Vivam bem, o que mais? O que uma mãe deseja para um filho? Filho ou filha? Filho. Toda a felicidade possível. Mãe deseja algo para os filhos. Que o filho seja feliz. Não, o pai deseja, claro que deseja. Mas o que é forte na mãe, no desejo da mãe, é que o filho ou filha, seja feliz.
Pais. E o pai? O que o pai deseja para os filhos? Vamos dizer, claro, que seja feliz. Eu sei que nós desejamos. O que o pai deseja para o filho? Seja bem sucedido. Oi? Tenha juízo. Cumpridor dos seus deveres. Veja, presta atenção. Veja que os desejos dos pais e das mães são diferentes. Claro que eles querem o melhor para os filhos. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte: um filho viaja, o filho passa alguns anos no exterior e volta. Venceu na vida, volta. E o que ele quer fazer para a mãe? Ele quer devolver algumas coisas para a mãe. O que ele devolve para a mãe? Mimos, carinho. Mãe, agora você não vai trabalhar mais. Mãe, você vai ter uma empregada. Mãe, vou comprar uma casa nova para você. Mãe, mimos. Não é isso? É ou não é? Estão me deixando sozinho? É ou não é? É. Ele devolve isso. E pro pai, o que o filho devolve? Ah, vai comprar uma Ferrari? Claro, uma Ferrari. O que o filho devolve pro pai? O que o filho devolve? Hã? Filho volta pro pai. Só me ajude a pensar. Filho volta pro pai e chega assim: papi, eu dei certo. É ou não é? Que tive sucesso. Tudo que você investiu em mim, valeu a pena, papi. Eu sou o cara agora. Eu tenho profissão, eu me sustento, eu sou capaz. Não é verdade? Por quê? Porque durante toda a vida, a mãe investiu carinho, amor sobre o filho, diferente do carinho do pai. O pai mostra carinho através de outras coisas. Como? Suprindo algumas necessidades, pagando algumas contas, nós vamos falar sobre isso, fazendo algumas coisas. Depois, engraçado, ele voltou de lá para a mãe, cheio de carinho, amor, mas a mãe investiu a vida inteira esse tipo de coisa no filho. Filho, quando eu falo filho ou filha, investiu isso na vida do filho e vai colher isso. O pai investiu outro tipo de coisa. E, na verdade, nós queremos que eles sejam felizes, mas queremos que eles sejam cumpridores dos seus deveres, tenham um bom caráter, tenham sucesso na vida, não deem trabalho, não voltem para casa. Não. Mas não é verdade? É diferente o tipo. Por quê, queridos? Porque durante a vida toda, pai investiu um tipo de coisa sobre o filho e mãe investiu outro tipo de coisa. O que você quer dizer com isso, Carlos? Eu quero dizer uma coisa, queridos. Quando falta um, nem sempre o outro vai dar esse mesmo suprimento. Quando falta um dos dois, o outro nem sempre vai conseguir colocar tudo isso. Por isso, eu volto a dizer, lá no início, Deus, na sua imensa sabedoria, perfeito, magnífico, soberano, criou um lugar correto de criar os filhos. É no casamento. Pai, mãe, é ali o lugar de criar os filhos. É ali que os filhos vão receber influências do pai, influências da mãe, influências das características do pai, influências das características das mães, e eles vão conseguir receber a semelhança de Deus através da vida do pai e da mãe. O que isso quer dizer? Tem alguns outros tipos de relacionamentos que talvez você algum dia ouviu falar, que não é desse jeito. E vai ter uma influência que não é a influência necessária para que o filho tenha todo o desenvolvimento cognitivo, toda a suficiente necessidade no seu caráter, na sua afetividade, no relacionamento, em aprender a lidar com o relacionamento do pai, em aprender a lidar com o relacionamento com a mãe. Por isso que, se existe um lugar perfeito, quando Deus faz algo perfeito, queridos. Qualquer coisa é imitação. Não, mas nós vamos nos esforçar em criar. Claro, vocês podem se esforçar, queridos, mas vocês não vão dar um ambiente chamado ninho. Eu gosto assim, o lugar onde Deus criou pai e mãe é um ninho de aconchego, um ninho perfeito, onde pai e mãe podem exercer influência sobre os filhos e criá-los conforme Deus quer que sejam criados, recebendo influência, e não sou eu que estou falando aqui, só se quiser depois eu dou a fonte, aonde ele consiga as crianças
que não convivem com o pai acabam tendo problemas de identificação sexual, dificuldades de reconhecer limites, de aprender regras de convivência social. Amados, tudo isso vem através da influência de pai e de mãe. Mas, quando a figura de pai falta no relacionamento, a coisa é muito mais pesada. Eu notei algo aqui, quer ver um negocinho? Existe algo nos Estados Unidos que diz que no dia dos pais, né, no dia das mães, diz que dá sobrecarga em todas as telefônicas lá, porque todos os filhos ligando, não importa de qualquer lugar do mundo, do país, ligando para as mães, mãe, pai, feliz dia das mães, feliz dia das mães. E diz, esse mesmo estudo diz que no dia dos pais é igual, sabia? Só que tudo ligação a cobrar. Por que isso, queridos? Por que isso? Que é diferente, queridos. Lembra esses dias eu comentei algo sobre algumas atribuições do homem. E agora eu gostaria de falar, principalmente, não só com os homens, mas principalmente com os homens. Mas mulheres, vocês não se eximem de algumas coisas aqui. Apenas para nós identificarmos algumas características em algo que o mundo está dizendo que não precisa. Não precisa ter um pai num relacionamento. Não precisa ter a figura do homem. E a gente começa a ver que mesmo com algumas dificuldades, com algumas falhas, o lugar perfeito de criação é com pai e com mãe. É isso que eu quero levar a um pensamento. E agora só gostaria de colocar que o mundo tem tentado tirar a figura do pai. Mas o pai, no mínimo, tem 4 atribuições fortes sobre a vida dele. E esses dias eu falei para vocês sobre 4 P's. P de pato. Tem 4 P's que são atribuições do homem. Primeiro P. Agora, na verdade, começa a pregação. Como eu diria, agora que começa a pregação. 4 P's. O primeiro P, que é da figura do homem. E entendendo isso, homens, talvez vocês, mulheres, consigam ajudar algumas coisas para o teu marido alcançar o propósito de Deus na sua vida. Que a Bíblia fala que o homem tem que ser sacerdote. Tem que ser mesmo. Mas como que eu sou sacerdote? Tem algumas coisinhas que nós homens, devemos fazer. Primeiro deles, provisão. P, de provisão. O que é essa provisão? Essa provisão pode ser financeira ou material? Claro que é. A mulher não deve trabalhar? Não é isso que eu estou falando. A mulher não deve trazer o sustento para casa? Não é isso que eu estou falando. A mulher, claro que é uma bênção. A mulher pode ganhar mais que o marido? Pode ou não pode? Pode. Está tudo bem. Eu estou falando aqui, mas é uma atribuição. E quando ela fica grávida? E quando ela não pode trabalhar? O homem não fica grávido, vai trabalhar. Vai ter a provisão. Simples assim. Existe algo sobre a vida do homem que é a provisão financeira ou material e que é muito bem-vinda a ajuda da mulher. Primeiro, provisão espiritual. O que é essa provisão espiritual? O homem como sacerdote, trazer a presença de Deus dentro de casa. Isto é uma provisão do homem. O homem tem esta atribuição. É uma prerrogativa, uma atribuição nossa, homens, nossa, trazermos a presença de Deus dentro da casa. E o que a gente tem visto com aconselhamentos de casais, e que às vezes muitas vezes, a mulher está sobrecarregada fazendo funções que são do homem. Quer dizer, o homem deveria estar buscando Deus, buscando a palavra, buscando a presença. Isto é uma atribuição maior do homem. Ok? Emocional. Como é que é isso, Carlos? Emocional? O que é essa provisão emocional? É o homem que gera uma provisão de equilíbrio dentro de casa. É o homem que gera. Queridos, quando o homem chega em casa, né? Quando o marido chega em casa, ele determina o nível emocional de casa. Né? O homem chega, de repente, meio tocado, meio nervoso, meio sobrecarregado. Ele determina o lado emocional de toda a família. Sabe que, na verdade, quando o pai bate a porta da casa, pum, todo mundo fica olhando. Como é que o papo está? Todo mundo acorda. Se o pai está um pouquinho mais nervoso ou levanta a voz, está todo mundo por baixo da cama, correndo, cada um lá no computador, cada um... É ou não é? Quem determina o emocional dentro de casa é a presença do pai. O pai é responsável por algumas provisões.
E essa não é só uma provisão material, é uma provisão emocional. Um outro P, proteção. Proteção. Queridos, função do homem, proteger a casa, ambiente de segurança, tá? Eu gosto, a Vera comenta um negócio quando eu não estou em casa, eu viajo, às vezes está no retiro, ou vai dar uma cobertura, viaja e elas ficam sozinhas em casa. Ela diz que é engraçado. É uma coisa que normalmente elas não se preocupam, mas elas começam a ir ver as portas se estão fechadas, se o alarme está ligado, se o portão está fechado, se as janelas estão fechadas. Olham tudo, isso não é medo. Elas começam a se preocupar com algumas coisas que quando o pai está em casa, elas não precisam se preocupar. A presença do pai em casa gera proteção. Filhinho, né? Chega lá na escola, você vai me bater? Ó, meu pai. O pai dele é pequenininho, não é forte. Meu pai veio aqui me defender. Não é assim? O pai, para ele, é o herói. É o todo-poderoso. O pai, não importa. Claro que chega na frente do outro, não sei o tamanho do outro, mas o pai dele é o máximo. Por quê? Porque ele se sente protegido do lado do pai. A presença, a figura do pai dentro de casa, junto com a família, gera proteção. Diz que quando eu volto para casa, elas já se preocupam com isso. Elas sabem que eu vou tomar conta dessas coisas. Graças a Deus, o Senhor está conosco. Claro, presença do Senhor, mas, amados, algumas coisas que, quando eu estou, elas não estão nem aí para isso. Elas sentem isso, mas aquilo não atinge a elas. Então, estou dizendo, imagina quando não está. Estou levando a pensamento. Volto para casa, a paz, tranquilidade dentro de casa. Tá? Proteção. Outra coisa, a função do pai é proteger a casa. E imagina aquela uma situação onde o pai agride a mãe, agride os filhos. A figura do pai é uma figura de proteção. Quando um filho vê um pai levantando a mão para a mãe, brigando, maltratando, descendo às vezes uma lenha sobre a mulher que está totalmente errado, o que um filho olha na figura do pai? O pai deveria estar protegendo e o pai está agredindo. Aquilo marca de uma forma assim poderosamente negativa a vida do filho, porque ele vê uma figura de alguém que deveria proteger, ele está agredindo. E daí vem aquele negócio, os filhos daí vão para o lado da mãe, porque agora vocês também tomaram conta, foram tudo para o lado da mãe, claro, porque a mãe é a figura que deveria estar sendo protegida, ela está sendo agredida. Os filhos normalmente tomam posição do outro, o pai fica sozinho, daí a gente pode fazer o pai vai para o canto, vai ficar sozinho, os filhos abandonam, por quê? Porque é uma rejeição, porque a figura do pai que deveria ser o protetor é um pai agressor. O ambiente de proteção gera sobre a vida dos filhos, sobre a vida da esposa, um ambiente de crescimento. Querido, você tem um lugar onde há desenvolvimento, é quando os filhos e a mulher conseguem ter um ambiente de proteção. Estava assistindo um canal de TV esses dias, poucos dias, e ele estava falando sobre as pessoas, as mulheres que tiveram sucesso. Talvez alguns de vocês já assistiram, né? Mas engraçado, o marido que batia na mulher, que escravizava a mulher, depois ele, por alguma razão, a mulher, depois de muito lutar, fica sozinha e dá certo na vida. Vence, monta seu próprio negócio e tem sucesso. Estava conversando com as minhas filhas e disse, primeiro, totalmente errado, indiscutível, imagina alguém agredir alguém. Incabível, nem pensar. Mas, amados, depois que alguém sai debaixo do jugo de uma outra pessoa, consegue desenvolver todo o seu potencial e ter sucesso. Esse é o ambiente que nós, homens, maridos, deveríamos proporcionar dentro de casa. Qual que é esse ambiente? Ambiente de proteção e provisão. É minha função dentro da minha casa proteger e guardar a minha casa. Se eu estiver protegendo
e suprindo a minha casa de todas as necessidades. Quais necessidades? Protegendo fisicamente, trazendo o sustento, guardando emocionalmente, desenvolvendo o máximo do potencial de cada uma. Elas, tanto os meus filhos, minhas filhas, quanto a minha esposa, vão ter um ambiente que elas podem se desenvolver. Desenvolver no quê? Desenvolver o melhor potencial delas, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual. Por quê? Porque eu estou fazendo bem o meu papel. Se nós, homens, estivermos fazendo bem o nosso papel, nós vamos criar um ambiente de segurança, um ambiente de alegria, e todas as pessoas que estão debaixo desta proteção, debaixo desse cuidado, vão conseguir se desenvolver no seu melhor potencial. Simples assim. Queridos, ambiente, outro P, que cabe a nós, professor. Sabe que quem? Mas quem ensina é mãe que senta lá para fazer as continhas. Mas queridos, quem ensina sobre a vida, quem ensina sobre caráter, quem ensina sobre as coisas que nós devemos tratar na vida, principalmente é o pai. É o pai que deveria sentar com o filho e ensinar como ele se comportar, como ele agir nos seus negócios, como ele agir na sua vida. Isso é uma prerrogativa, é uma atribuição nossa, dos homens. Se nós não estamos fazendo isso, amados, pensa que talvez a nossa esposa está fazendo isso e se sobrecarregando. Muitas vezes os homens pensam que só basta trazer a provisão e não fazer mais nada. Eu já trago o sustento dentro da casa e basta. Não. Amados, a presença do pai precisa ser ativa. Porque tem tantos lares que os pais estão, mas é como não se estivesse, não é verdade? É ou não é? Mas é uma atribuição nossa, nós trazermos ensino. O ensino da palavra, o ensino sobre as diversas situações, ensinar como agir nas mais diversas situações. Forjar o caráter dos filhos. Somos nós que ensinamos isso. Nós, homens, nós que devemos fazer esse tipo de situação. O outro P, paz. Eu sempre pensava que quem trazia paz dentro de casa era a mulher. Você não pensava isso também? Não? Voltem aqui, vocês voltaram? Saíram? Voltem aqui. É função nossa, dos pais, nosso pai, figura de homem, trazer paz dentro de casa. Muitas vezes as mulheres estão trazendo paz, por quê? As mulheres estão contornando situações para aliviar conflitos. Mas quem traz paz para dentro de casa somos nós, homens. Por que nós trazemos paz? Quando nós trazemos um ambiente de proteção, de provisão, um ambiente onde nós ensinamos, nós geramos paz dentro de casa. Eu achava que era a mulher que trazia isso. Não, a mulher. Mulher é amor. Mulher é carinho. Mãe traz carinho, traz amor, traz afeto para dentro de casa. Mas quem traz paz dentro de casa somos nós, homens. Somos nós, os maridos, os pais. Nós que trazemos. É nossa função, não da mãe. Existem umas situações que a gente pode colocar, mas, queridos, eu tenho entendido, durante o tempo que nós temos caminhado, que assim como Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um time, e um time que dá certo. É time que dá certo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Onde o Filho faz toda a vontade do Pai. Onde o Espírito Santo faz exatamente as suas funções. A Trindade é um time que dá certo. Eu tenho entendido que nós homens, nós temos um time. Deus nos dá algumas coisas. Deus nos dá alguns recursos. Nós somos como um treinador num time. Deus nos dá alguns recursos. Mão de obra, pessoas. Deus nos dá alguns recursos materiais. Deus nos dá alguns recursos financeiros. Deus nos dá alguns recursos espirituais, nos dá promessas, tantas coisas. E nós precisamos fazer dar certo. Pensa o seguinte, que você como treinador, eu como treinador, preciso pegar esse time, todos esses recursos e fazer dar certo. E se tem um lugar que precisa dar certo é na minha casa.
Quando a gente vê que esse ambiente equilibrado, onde o homem cumpre com os seus papéis, com as suas atribuições. E aí vem a mulher, que daí eu estava meditando e disse, Deus, me dá as atribuições da mulher. E Deus já me deu pelo menos umas 3. Vai ser algumas que eu quero orar melhor, sobre atribuições da mulher. Essas são atribuições do homem. E talvez você, mulher, possa ajudar o teu marido, o teu homem, o teu marido, o pai dos teus filhos, a alcançar o papel dele enquanto sacerdote dentro de casa. E você vai ser a maior beneficiada. A tua casa vai ser vai receber o maior benefício. Então, existe um ambiente, só reforçando, este melhor ambiente é esse que foi criado por Deus. É esse. O que a gente tem visto agora? Estatísticas e mais estatísticas. E as coisas não têm sido muito agradáveis. As pessoas que estão nas prisões, as pessoas que estão envolvidas com drogas, as pessoas que estão praticando alguns atos que a gente não considera legal, que a gente não considera que estaria dentro dos princípios do Senhor, normalmente, se formos conversar com essas pessoas, quase na sua totalidade, vem de lugares onde a figura do pai é ausente, o pai largou a casa, largou os filhos, o pai é grosso, é estúpido, é um cavalo, é um centauro, né? Não é nem um cavalo, é centauro, metade homem e metade animal, né? Centauro, metade, às vezes metade de baixo é animal, às vezes metade de cima, né? Às vezes fica variando, né? Mas ao lugar onde normalmente o pai é agressivo, o pai não cumpre com suas atribuições, criam filhos revoltados, filhos que não, ao invés de estarem num ambiente de paz e desenvolvam o seu melhor potencial, vão buscar em algum lugar figuras que compensem isso que eles não têm dentro de casa. Quase que na sua totalidade. Diria que quase na sua totalidade. São lugares onde os filhos saíram de um lar totalmente desequilibrado. Onde principalmente, não somente, mas principalmente a figura do pai foi ausente, impraticante, tá? Alheia, que deixou o lar como estava. Nós temos condição de criar, debaixo da proteção de Deus, criar os melhores ambientes, os melhores lares, um lugar onde os nossos filhos possam encontrar um ninho de amor, onde eles possam se desenvolver cognitivamente, profissionalmente, espiritualmente. Amados, esse lugar que a gente pode fazer é a nossa casa. Parente a gente não escolhe. Pai, irmão, a gente não escolhe. Mas eu tenho certeza que foi você que escolheu a pessoa que está do teu lado. Eu tenho certeza que você escolheu a sua mulher ou o seu marido, foi você que escolheu. Não importa a situação, mas foi você que escolheu. E por que você não faz dar certo? E por que você não cria o melhor ambiente, o melhor lugar? Por que você não cria e não ensina os teus filhos que eles vão se espelhar no que você faz, não no que você diz? Eles vão se espelhar muito mais no que você faz e não no que você diz. No jeito que você trata a tua esposa, no jeito que você trata o teu marido, no jeito que você trata as tuas coisas, os teus negócios, no jeito que você trata todas as coisas, eles vão se espelhar. E daí eles vão dar ou não dar certo. Nós temos condição de criarmos esse ambiente, esse melhor ambiente possível. Um dia eu decidi que a minha casa ia ser a melhor casa. Um dia eu decidi que o meu lar seria o melhor lar. Eu decidi fazer desse meu time um time que vai dar certo. Eu sei que há contratempos, eu sei que há levantes, eu sei que virão ventos contrários, mas o Senhor é comigo. O Senhor é a terceira dobra, o Senhor é minha força, o Senhor é que gera promessas, o Senhor que me gera as forças, o Senhor que me dá todos os recursos para eu levantar como um guerreiro e vencer. Eu sei que enquanto sacerdote, eu posso levantar em qualquer tempo, levantar e orar dentro da minha casa, declarar e determinar limites dentro da minha casa. Eu, enquanto sacerdote, eu posso ungir a minha casa, orar, mandar embora, expulsar, tomar autoridade sobre os espíritos, demônios e principados e potestades, seja o que for, na autoridade do nome do Senhor Jesus, expulsá-los, retirá-los, mandá-los embora da minha casa.
quebrar a influência dele sobre mim, sobre minha esposa, sobre as minhas filhas, sobre a minha casa, sobre os meus negócios. Eu, enquanto sacerdote, tenho essa autoridade e exerço isso para fazer isso enquanto o Senhor espera da minha vida. Por quê? Porque eu preciso fazer com que esse time dê certo. Porque um dia eu vou chegar na presença do Senhor e Ele vai dizer para mim, e daí? Você fez o que você deveria ter feito? Se muitas vezes nós homens não sabemos o que nós devemos fazer, e se você não sabe, busque na palavra. Algumas coisas eu já te falei, estude, busque, podemos conversar sobre esses assuntos, mas amados, a atribuição do homem é uma atribuição muito forte, muito importante. Não menosprezando, não estamos nem falando sobre a mulher, vai vir uma outra parte dessa situação a respeito da mulher. Claro que ela é extremamente importante, ela é a palavra diz que ela é comigo uma só carne, né? Ela junto com o homem é uma só carne e tem suas atribuições. Mas eu estou falando agora principalmente na figura do homem. Esta figura que o mundo está tentando desvirtualizar. Dizer que não precisa. Qualquer lar pode ser criado somente pela mãe, ou por mães, ou por outros pais, ou por qualquer outra distorção do padrão original, ou padrão convencional. Se você ainda, eu sei que você faz parte desse percentual de 1 em 6 casamentos, convencional, quadrado, antiquado, perfeito, melhor lugar do mundo para viver e criar filhos, esse ambiente é a minha casa e a tua casa. E eu quero declarar sobre a tua vida que assim seja. Nós podemos e devemos criar filhos saudáveis, filhos fortes no Senhor, filhos realmente que agradem a Deus. Essa é a nossa função.